Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria podermos celebrar a vida nessa noite, onde pela manhã falamos de todo o processo dessa semana de sofrimento, de entrega, mas agora é o momento de falarmos da vida, celebrar a vida, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Convido você a orar neste momento. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer porque podemos celebrar a vida e podemos celebrar a vida porque o Senhor nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos encontrou, nos resgatou, nos salvou e nos trouxe vida abundante. Eu quero agradecer, ó Deus, e nessa noite eu quero celebrar ao Senhor esta alegria, ó Deus, que temos, porque conhecemos a grande salvação em Teu Filho, Cristo Jesus, aquele que se entregou, aquele que venceu até mesmo a morte e nos trouxe vida. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, que nessa noite, ó Deus, nós nos alegremos como igreja do Senhor, em meio às dificuldades, ó Deus, que estamos vivendo e às lutas que estamos vivendo, mas nós temos essa grande alegria, ó Deus, de celebrar a vida, esse presente de Deus para nós. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em Cristo Jesus, perdoando, ó Deus, os nossos pecados e nos alimentando a cada dia. É a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu creio que hoje em nosso calendário aqui, deveríamos ter aqui uma grande celebração, a celebração da Páscoa, mas devido ao que está acontecendo aí, nós cancelamos. Mas estamos aqui lembrando, estamos aqui estudando a Palavra de Deus e convidamos você para fazer isso. Quero mais uma vez desafiá-los a estarmos fazendo a nossa parte, orando uns pelos outros, ajudando naquilo que pudermos. Quero convidar você a estar trabalhando na campanha de missões mundiais, lembrando de trazer a sua oferta, lembrando de orar pelos missionários, os desafios são grandes. Quero convidar você a trazer os seus dízimos, ofertas. A vida continua, os compromissos, os desafios. Então nós convidamos você a fazer parte dessa história, neste momento de crise, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldades. Mas em meio a tudo isso, nós temos essa boa notícia. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E nós queremos celebrar essa vida que há na ressurreição de Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, nós estaremos lendo agora. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos
de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Que palavra linda, que fala da ressurreição. E aqui, Mateus registra aqui esse grande momento, registra a história que nós encontramos também nos demais evangelhos. Em João também nós encontramos esse relato bem detalhado, como em Lucas, como em Marcos também. E nós queremos trazer essa palavra para o nosso coração, essa palavra de alegria, que nós não estamos aqui diante de uma mentira, nós não estamos aqui diante de algo inventado, como muitas coisas que nós encontramos em nosso dia a dia. Nós estamos diante aqui da palavra de Deus, palavra poderosa e verdadeira, que traz alegria ao nosso coração. No capítulo 52 do profeta Isaías, o profeta fala do sofrimento, mas fala da glória que viria também. É interessante ver quantos anos atrás o profeta fala do sofrimento do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, mas fala da glória que viria. E eu não tenho dúvida de que ele fala aqui, de que ele sabia desse processo da ressurreição, sabia dessa grande vitória de Jesus sobre a morte. O sofrimento foi tamanho que não há nenhum ser humano capaz de descrever perfeitamente o sacrifício que Jesus enfrentou na caminhada para a cruz do Calvário, assumindo o meu lugar e o teu lugar, carregando para a cruz os meus pecados e os teus pecados. Nenhum homem é capaz de descrever esse sofrimento. No filme A Paixão de Cristo, nós achamos cenas terríveis e muitas pessoas acham até exageradas demais, mas eu creio que eles não foram capazes de narrar e de mostrar tudo aquilo que o Senhor Jesus suportou. E aí você pode dizer, mas ninguém suportaria. Claro que ninguém suportaria, só Jesus, o Filho de Deus. E aí nós podemos ver que a glória da ressurreição e a alegria da ressurreição é algo tão extraordinário que nós também não conseguiremos compreendê-la na totalidade antes de chegarmos na eternidade com Deus. Mas nós já temos uma alegria, nós já temos um prazer e uma satisfação tão grande ao receber essa notícia de que Ele venceu a morte, de que Ele ressuscitou para nos dar vida em Cristo Jesus. E Ele ressuscitou para dar oportunidade, para dar o direito de salvação, até mesmo aqueles que o levaram à cruz, aqueles que se alegraram naquele momento de sofrimento dele. Ele ressuscitou para trazer salvação, inclusive para aqueles. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, na parte B, o texto diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Esse vir aqui que o Evangelho de João apresenta, não é aquele vir depois da ressurreição, é aquele vir do nascimento, do surgimento de Jesus. E aqui no Evangelho traz a certeza de que Ele iria passar por todo esse sofrimento, mas iria vencer a todo esse sofrimento, para nos trazer esta vida plena em Cristo Jesus, através do seu sangue. Nós temos o privilégio de ter o único Deus, que é vivo eternamente, e por isso venceu a morte. Nós temos esse privilégio de conhecer esse único Deus, que é vivo eternamente, de que passou por esse processo, de que se entregou a esse processo, mas que venceu, porque Ele é eternamente. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 34,
O texto diz assim, preste atenção: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A Bíblia diz que esse Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, ele foi assunto, ele subiu ao céu. E o texto diz aqui que ele está à direita de Deus e tem em suas mãos uma missão extraordinária, e glória a Deus por isso. O texto diz que ele é o nosso intercessor, e glória a Deus por isso. Por ele ser o nosso intercessor, por ele estar à direita de Deus intercedendo por nós, como nós precisamos. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, e ele está lá à direita de Deus intercedendo por nós. Como é maravilhoso pensar nisso, como é maravilhoso termos esse relacionamento que temos com esse Jesus, e sabermos que ele não nos abandona, não nos abandonou em nenhum momento, que ele não te abandona nesse momento. Ele ressuscitou para ser o teu socorro neste momento terrível dessa pandemia, dessas dificuldades, dessas lutas, desta crise. Ele ressuscitou para ser o teu socorro e para dizer que está disposto a te dar vida abundante, que só Ele tem para nos dar. Nós podemos sim chamá-lo de amigo fiel, porque Ele não nos abandona em momento algum. Olha como o texto narra, dizendo que Ele ressuscitou, não está fisicamente entre nós, Ele está à direita de Deus, mas é o nosso intercessor. E em João, no capítulo 14, no versículo 3, ele diz algo interessante também, algo muito conhecido, e diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha, o texto diz que ele está à direita de Deus, sendo nosso intercessor, e quando ele ainda falando aos seus discípulos, ele diz que estaria junto ao Pai, mas que voltaria. E eu tenho certeza que ele está junto ao Pai, e eles estão, com certeza, contemplando aqueles lugares que já estão lá à nossa disposição. Mas ele promete voltar. Ele está lá como nosso representante, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso intercessor, mas como aquele que virá nos buscar. E eu creio nessa palavra, que é palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus. Eu creio nesta palavra. Nós falhamos muito em palavras, nós erramos muito em palavras, mas essa palavra não falha, é palavra de Deus. E Ele diz que está junto ao Pai, mas Ele virá nos buscar. Você está preparado? E agora eu quero lembrar algumas coisas importantes, trazer à tua memória alguns ensinamentos e alguns relatos da palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 30 e 31, a palavra diz assim, falando de Jesus, desse Jesus que está à direita de Deus intercedendo por nós, que está com Ele preparando os lugares, que preparou os lugares junto a Deus e com Deus, para vir nos buscar. Mateus 24, versículo 30 diz assim, então Ele aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lembrarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31 diz assim, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Preste atenção o que diz a palavra. A palavra diz que este Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, Ele está à direita de Deus, é nosso intercessor. Ele está com Deus na preparação e preparou todos os lugares para todas as pessoas que estiverem em obediência, que estiverem se escondendo atrás desse sangue. E Ele diz que esse Jesus virá
e reunirá os seus em todos os lugares debaixo deste céu. Eu creio nessa palavra. Eu creio que assim acontecerá. Eu estou me preparando por causa desta palavra. Eu estou me preparando cada dia porque ela há de se cumprir um dia. Ele virá sim. Ele enviará este anjo para nos buscar, para nos chamar. E nós precisamos estar prontos. Os que foram levados, ou lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele virá buscar os que obedecerem às ordenanças de Deus. Os que têm sido fiel aos ensinamentos de sua palavra, os que venceram o pecado, os que abandonaram os prazeres do mundo e procuraram viver para a glória de Deus. Ele virá buscar estes. Mas eu quero concluir trazendo uma outra palavra, texto da palavra do Senhor ao seu coração. E ele está lá em Mateus no capítulo 25, versículos 34 e 41, que diz que no grande julgamento, Deus trará à humanidade duas sentenças para a humanidade. E o versículo 34 do capítulo 25 de Mateus diz assim: aos que estiverem à sua direita, ele dirá: venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Esta é uma sentença. A outra sentença está no capítulo 41, que diz: aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você está? Ele venceu a morte, não foi para se vingar daqueles que o levaram para a cruz, não foi para se vingar de uma ala da sociedade. Ele venceu a morte para trazer esperança a todos. Ele venceu a morte para nos fazer mais que vencedores, para fazer de cada um de nós mais que vencedor nele e para a glória dele. Eu quero te perguntar mais uma vez: de que lado você está? Eu sei que você de forma alguma quer receber essa segunda sentença do versículo 41 em tua vida, mas não é o teu querer, são as tuas escolhas. É quem você escolheu ou escolher para ser o teu Senhor hoje, o teu dono hoje. Ele venceu a morte para te dar salvação através do seu sangue, derramado ali na cruz do Calvário. E esse sangue tem todo o poder para te salvar e para te libertar hoje. De que lado você está? Quem tem sido o teu Deus? Qual tem sido as tuas escolhas? Eu quero orientar você a escolher Deus, a escolher Jesus para te representar e te apresentar a Deus. Quero convidar você nessa noite, nessa grande noite que celebramos a vida, a vitória de Cristo Jesus e a nossa vitória em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele venceu para te dar salvação. Ele venceu para te dar esperança, Ele venceu para renovar as suas forças, Ele venceu para te colocar de pé, Ele venceu para te levar para a eternidade, Ele venceu para te dar um lugar que Ele preparou na eternidade com Deus para nós. Ele venceu a morte para isso. Escolha esse Jesus e tenha vida abundante nele. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, graças te damos, porque o teu Filho venceu a morte, porque o teu Filho, ó Deus, está no céu contigo, e é o nosso intercessor, e é aquele, ó Deus, que tem lugar preparado para nós na eternidade, e é aquele que prometeu vir nos buscar, é aquele que virá nos buscar, e nos reconhecerá, ó Deus, já nos reconheceu, como filhos, aqueles que têm buscado ao Senhor, aqueles que têm colocado a sua vida nas mãos do Senhor, nós já estamos reconhecidos como filhos do Senhor. Ó Deus, nesta noite,
Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor também possa visitar mais pessoas que estão abrindo o seu coração agora e convidando o Senhor para ser o seu dono, para ser o seu Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e que essas pessoas recebam essa grande vitória, a vitória da vida em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a condenação do pecado que havia em sua vida. Deus amado, muito obrigado, porque nós podemos celebrar a vida nessa noite. Muito obrigado, porque o Senhor se faz presente aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos anima. Muito obrigado, porque o Senhor nos renova. Ó Pai, assim nós pedimos as Tuas bênçãos, a Tua direção e a Tua proteção, até estarmos, até chegarmos na eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse grande presente. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus, que se entregou por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua nos dando oportunidades. Muito obrigado porque o Senhor continua trazendo esperança para nós. Muito obrigado porque o Senhor continua nos visitando, aumentando a nossa fé e nos fazendo viver para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nós oramos assim, entregamos a Tua igreja em Tuas mãos, entregamos aqueles que têm Te buscado, que estão acompanhando, que estão ouvindo em Tuas mãos, e que nós sejamos, ó Deus, renovados pelo Senhor. Nós oramos assim, Pai, e agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que nesse domingo de Páscoa, que você tenha a tua vida transformada pelo poder desse Deus através de Cristo Jesus, que venceu para fazer de você um vencedor. Você só será verdadeiramente vencedor se você tiver essa marca, a marca de Cristo Jesus em tua vida. Se você tiver a marca desse sangue em você, se você se esconder através desse Cordeiro que verteu o seu sangue para nos salvar, para nos dar tão grande salvação. Que Ele te abençoe, que Ele te dê, que Ele nos dê uma semana abençoada por Ele em Cristo Jesus. Amém.